Muito boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Tudo Conectado. Bem-vindos mais uma vez aqui com a gente. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, que a gente vai aprender muita coisa legal sobre aquele mundo que a gente ama, que é o mundo do cinema, o mundo da arte. Então fica por aqui até o final desse vídeo, tá? Não saia antes. E já ativa o sininho para não perder nada, né, Marcos? É isso aí. Siga nossas redes sociais, podcast Tudo Conectado e no YouTube também. Boa noite. Estamos aqui com o Lucas e a Giovana. Tudo bem? Tudo ótimo. Um grande prazer estar aqui com vocês, com o Marquinhos, que é um aluno de teatro meu, um aprendiz incrível, que eu tenho o maior carinho, então ficamos super felizes com o convite, então estamos aqui para somar. Se vocês quiserem perguntar, a gente está aqui. Obrigado pela presença de vocês, fiquem à vontade, o podcast é de vocês também. Tá ótimo, estamos aqui para isso. Falem o que quiserem, né, Marcos? É isso aí. Bom, vamos começar. O Lucas, ele é produtor, diretor, dramaturgo e professor de teatro. E a Giovana, ela é atriz e é formada em Direito também. Sou formada em Direito. Me formei em 2016 em Direito. Sempre trabalhei, adorei a parte do teatro e tudo mais. E daí, logo que eu me formei em 2016, eu comecei também o curso de teatro profissionalizante. E me formei em 2018 e desde então tô na área. Então, o direito já era. Eu abri mão não faz muito tempo, até mais ou menos ali final de 2022 eu ainda trabalhava um pouco na área do direito também, mas hoje em dia eu tô só na parte da arte mesmo. Mas você chegou a exercer mesmo. Cheguei a advogar. Que legal. E a sua área, o quê? Jurídica? Eu fazia... eu advogava primeiro para trabalhista, depois eu fui para a área da família. Tá. Até eu realmente só... Aí o bichinho do teatro picou ela falou, não vai dar já mais. Já tinha ficado, mas que aí eu foi resolvi isso? abrir Tipo assim, mão do nada, não quero ser mais advogada, você agora é atriz. Não, na verdade, assim, eu sempre quis ser atriz. Só que como eu sou de Curitiba, a área lá não era tão explorada, tão aberta, né, para as pessoas. Claro, tem o Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior festival de teatro do Brasil. Sim. Mas, assim, no sentido de novas oportunidades, ainda não sentia que eu estava tão no mercado. Lá tem bastante gravação de publicidade para audiovisual, que graças a Deus trabalhei bastante nessa área, mas ainda sentia aquela coisa da falta do teatro ali em Curitiba. Então daí eu fui chamada para fazer uma peça em São Paulo, vim, e desde então não voltei. Emendei uma peça na outra e desde então tô aqui. Eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês, eu não sei se vocês devem saber. Tem um ator turco, lá vem eu com a minha Turquia, que eu amo, tá, gente? O nome dele é Can Yaman. E ele também era advogado. Jura? Advogado já há muitos anos. E como que ele resolveu ser ator? E hoje ele é um dos atores mais conhecidos, assim, no mundo mesmo. Ele tem uma carreira internacional bem consolidada. Ele é muito alto, né? Bonito, obviamente. E aí os amigos dele, que hoje são empresários dele, falavam assim pra ele, né? Inclusive, um dos juízes que ele foi, uma determinada causa lá, falou pra ele que ele deveria fazer teatro, né? E na realidade ele começou a fazer teatro pra melhorar. No momento do tribunal, questão de dicção, porque ajuda muito, né? E aí ele simplesmente resolveu, falou, não quero mais ser advogado. E hoje ele é bem famoso, então quem sabe, né? Se Deus quiser. Vai vir aí. Carreira internacional. Sim. Ô, Giovana, foi muito difícil, assim, tomar essa decisão, tipo, de deixar de advogar pra seguir a carreira de atriz? Assim, foi fácil pro coração, mas pro racional não foi tão fácil. Porque foi como se eu tivesse me desligado de uma vida mais estável e ido para uma vida um pouco mais difícil, no sentido de que eu vim para uma cidade que eu não tenho família aqui, não tenho amigos. Então eu vim realmente atrás de oportunidades. Claro, eu não vim assim... na louca, só cheguei, enfim, eu vim já com uma peça pra fazer e tudo mais. E nisso até foi assistindo essa peça que eu conheci o Lucas foi assistir a peça e foi como a gente se encontrou. Mas assim, não foi fácil, tive que abrir mão de muitas coisas, principalmente da estabilidade e da família, né, porque minha família continua em Curitiba e eu vim pra cá. Então no começo foi uma adaptação, foi um pouco mais difícil, eu me sentia muito sozinha, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, eu
nunca teria feito. Então, eu acho que exigiu muita coragem, Sim. mas hoje em dia eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, assim, Quantos anos você já tá aqui em São Paulo? Eu tô desde o final de 2022, desde agosto de 2022. Há um tempinho já, né? Uhum. Essa terra maravilhosa. Ainda mais, tipo, mudar assim, nesse período que a gente teve, né, de pandemia. Sim. Apesar que 2022 a gente tava praticamente já numa fase mais tranquila em relação a isso, né? Mas, assim, exatamente pela pandemia, esse período que eu fiquei em casa, por ter mais tempo para poder estudar, para fazer cursos, foi uma época que também me ajudou muito nessa decisão. Porque como eu ficava em casa, eu aproveitei para fazer cursos com vários profissionais que eu sempre quis fazer, principalmente da área de teatro daqui de São Paulo, que eu não podia fazer porque eu estava em Curitiba. E nesse período de pandemia, eles abriram cursos online para você poder fazer via Zoom e outros, né? E nisso eu falei, gente, que saudade que eu tava de fazer isso, que vontade que eu tô de voltar pra essa área. Isso também me ajudou nessa tomada de decisão. Que legal. Mas é gostoso quando Sim. você faz alguma coisa assim que você sente que valeu a pena, né? Sim. Que tá valendo a pena. Sim. E eu acho que isso tem muito reflexo da pandemia mesmo, como você Sim. disse, né? Acho que todo mundo teve essa virada de chave. Muita gente que eu Uhum. converso fala, nossa, eu tinha um determinado negócio, depois da pandemia ou mudou totalmente, ou teve que trazer um novo formato, Sim. né? Embora foi uma tragédia o que aconteceu, mas eu acho que por conta disso também, né, a gente teve aquela coisa assim, cara, peraí, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Quero fazer uma coisa que realmente eu amo, não só que me dê dinheiro, uma estabilidade, mas por amor mesmo. Sim. E a gente sabe que deixar uma carreira consolidada pra enfrentar um negócio diferente tem que ter coragem, Sim. né? Não é fácil. Mas isso é uma das coisas que eu mais admiro na Giovana. Eu falei pra ela desde a primeira vez, quando a gente começou a conversar, quando a gente se conheceu, quando eu fui assistir esse espetáculo, que eu gostei muito do trabalho dela, a gente começou a conversar, antes da gente começar a namorar, tudo, eu falei pra ela, assim, o que eu mais admiro em você é a coragem que você teve de bancar uma profissão difícil como é a nossa, porque é difícil, né? Eu que tenho minha carreira relativamente consolidada aqui em São Paulo, principalmente na área de educação teatral, na pandemia eu tive que mudar tudo. Eu tinha uma escola de teatro em Osasco que ela fechou na pandemia, e aí a gente migrou para o online por um tempo, não se sustentou por um tempo, aí eu fiquei uns 3, 4 meses sem curso nenhum, e aí só vivendo do contrato do SBT da novela, que ainda estava válido, e aí depois no finalzinho de 20 que eu abri o online, e no 21 que eu decidi, eu falei assim, quer saber, eu acho que Osasco não é pra mim, só a cidade de Osasco, eu quero alçar voos maiores, e foi aí que eu fundei a Epílogo, e levei ela para São Paulo, e hoje virou algo muito maior do que era em Osasco. Então, eu acho que realmente esse momento da pandemia serviu pra gente sair da nossa zona de conforto, porque ali onde eu tava também era a minha zona de conforto. Eu dava aula a 5 minutos da minha casa, eu fazia as coisas para aquele público ali, específico, daquela região. E quando você abre o seu leque de oportunidades, você vê que o mundo é muito maior. E hoje a gente conseguiu atingir, ali no Eldorado, onde a gente tem a sede da companhia, a gente consegue atingir gente de praticamente São Paulo inteiro. E agora voltamos com o curso online, então tem gente do Brasil inteiro com a gente. Então, eu acho que esse momento da pandemia serviu pra gente alçar esses voos mesmo, e eu acho que a carreira artística, especialmente a de artes cênicas como a nossa, é uma carreira que ela pede uma dose de inconsequência, ela pede uma dose de coragem pra você. Se você fica esperando o trabalho chegar pra você, não vai chegar. Você tem que estar ativo, você tem que estar procurando, você tem que estar com boas agências, você tem que estar no mercado, porque é difícil, são poucos os atores, talvez 0,1% dos atores que podem se dar ao luxo de ficar esperando alguém chamar. Lucas, e você? Como que começou aí essa... Nossa, é que faz tanto tempo, né? Mas você lembra? Não, eu era criança, quando eu tinha 4 para 5 anos, diziam, não lembro muito, né? Mas diziam que eu era muito esperto, eu sabia as bandeiras dos países, eu sabia a escalação de time de futebol, eu era uma criança meio prodígio nesse sentido. E aí eu entrei num programa do SBT, chamava Pequenos Brilhantes, do Moacir Franco, que tinha lá em 1998. E aí eu ficava na bancada desse programa fazendo entrevistas com os adultos e tal, que nem tinha Gente Inocente na Globo. Isso era do SBT. Sim. E aí, dali eu comecei automaticamente a entrar pra fazer teatro e tal, e aí foi uma coisa meio natural. Então, como eu comecei com 5 para 6 anos de idade, eu não lembro o que é fazer outra coisa a não ser ator. E até hoje você não teve dúvida, tipo... Não, mas assim, eu não tive nem tempo pra ter dúvida. Porque assim, eu sempre gostei
E eu sempre vivi dentro disso. Então, é até engraçado porque tinha uma época, quando eu era criança ainda, até meus 13, 14 anos, que eu jogava bola e eu queria ser jogador de futebol, como todo menino. Sim. Mas aí depois chegou um momento ali, quando eu fiz o primeiro musical grande que eu fiz, que foi da Moranguinho na época. Eu tinha 13 anos, aí quando eu saí do palco, assim, foi na Via Funchal, tinha 3.000 pessoas. Eu falei, nossa, é legal esse negócio, acho que é isso mesmo que eu quero fazer. E aí foi tudo muito natural, porque aí com 13 eu entrei no profissionalizante do teatro, me formei com 15. Aí com 15 para 16 eu fundei um grupo de teatro na minha escola. E aí não tinha peça para apresentar, aí eu comecei a escrever peça. E aí eu falei, nossa, legal esse negócio de escrever. Aí, não tinha ninguém pra fazer o cenário. Eu comecei a desenhar cenário. Eu não tinha ninguém que sabia fazer luz. Aí eu comecei a aprender luz. Então, tudo que eu faço hoje, de assinar cenografia, de assinar cenário, ou a minha grande especialidade, que é escrever, eu aprendi na prática mesmo, fazendo. E aí, depois eu fui fazer filosofia na USP, porque eu queria aprender a escrever melhor. Legal. E aí, é isso. Então, hoje, eu no mundo do teatro, na televisão, tudo por causa da novela, eu sou mais conhecido como ator. Mas no mundo do teatro, eu sou mais conhecido como diretor e dramaturgo do que necessariamente como ator. Claro, eu faço meus espetáculos também, mas como ator. Mas tudo que hoje eu sou, de certa forma, uma referência foi porque eu fui correndo atrás. Então, a gente até fala, a gente conversa várias vezes isso, que a gente valoriza muito o que a gente tem hoje, aonde a gente chegou. Não que a gente tenha ido para um lugar muito longe, mas a gente sabe que a gente não pegou atalho para chegar até lá. Sim. Tudo foi muito batalhado. E não tem outra opção na nossa carreira, que é uma carreira que ela precisa dessa dose de ousadia, de cara de pau, pra você cavar a sua oportunidade, até você ser referência em alguma coisa. Então, eu falo que eu não sei fazer outra coisa. Eu poderia tentar fazer qualquer outra coisa, mas eu não sei e eu não quero fazer. Então, eu até sou meio viciado em trabalho, assim. Ela até briga comigo. Ele é. Então, eu sou meio viciado. Então, se eu começo a ficar... A gente tirou férias agora, eu nunca tinha ficado... Se fica meia hora fazendo alguma coisa que não é trabalho, você fica, nossa, gente, eu nunca peraí. tinha ficado mais de 2 semanas fora de São Paulo. E eu fiquei 23 dias fora. Muito e eu comecei a ficar, tipo... Meu Deus, eu comecei a dar um negócio. E aí eu comecei já tava pilhado. Eu comecei... As audições pro Peter Pan a gente abriu de lá. Aí eu já comecei a fazer várias coisas de lá, porque eu já tava... E é isso, mas é algo que me faz bem, assim, eu funciono assim. E a sua escola tem quantos alunos hoje? Hoje a Epílogo tá com... Que é sua, né? É a dele, do Marquinhos, 80, a gente tá com 110, 115. Nossa, bastante. Bastante. A gente, fechando todas as vagas agora, a gente vai pra 120. Nossa, bastante gente, hein? São 6 turmas, são 4 adultas, uma infantil e uma online. E aí a pessoa, ela pode ser zerada, assim. Tipo... Zerar. A ideia da Epílogo, assim, eu tenho o meu teatro, lá como professor, dentro do trabalho da Epílogo, a gente tem um trabalho de curso livre, mas o meu objetivo, mais do que nunca, é colocar as pessoas para aprenderem teatro na prática. É por isso que o valor da mensalidade é relativamente baixo, é bem popular, na verdade, o valor. Eu oportunizo, a minha ideia é, como eu ensino você a criar um espetáculo do zero, desde o texto até a execução final. Então eu coloco os atores na prática. Porque muita gente ali já é formada, ou muita gente não quer fazer um curso de profissionalizante, ou as pessoas ali na Epílogo, elas vão para exercitar, elas vão para aprender teatro na prática. Então você sabe que lá, todo semestre você vai fazer pelo menos uma peça. Então a minha ideia é fazer as pessoas praticarem. É por isso que às vezes a gente coloca o Marquinhos, ele tá falando que ele tá fazendo mentoria com a Ana, e os dois faziam peça juntos. Por quê? Porque a minha ideia na Epílogo é colocar todo mundo pra fazer junto. Então, a Giovana já fez participação, o meu irmão faz, às vezes, é meu aluno também. Então, a gente coloca... Porque se eu tenho uma experiência maior, eu vou aprender muito fazendo peça com alguém que tem menos experiência. Porque eu vou ter que desenvolver uma série de elementos em mim. E vice-versa. Então, a ideia da Epílogo, ela funciona por causa disso. Porque a gente junta pessoas de lugares, experiências diferentes pra contar uma história só. E aí que mora essa magia do nosso trabalho. Eu vejo que a Epílogo hoje, ela gera muita conexão, né? Entre todo mundo, né? Entre o elenco todo, né? Todo o pessoal que compõe a Epílogo, que tá lá estudando, buscando conhecimento, gera muita conexão entre todo mundo. E a ideia lá é que aquelas pessoas saiam de lá e aprendam a fazer na prática. Então, a gente tem a Carol, o Léo, que estão da turma do Marcos, que eles começaram lá com a gente, fizeram uma peça que eu escrevi meio junto com eles ali naquele semestre, e aí eles gostaram da peça, pediram pra usar e fizeram profissionalmente depois. Agora escreveram outra pra lançar. Então, assim, coisas que eles aprenderam lá. Então, a ideia da Epílogo é ela ser realmente esse lugar onde vai puxar pessoas de vários lugares
para que elas possam se juntar para fazer coisas depois por conta própria. Eu sou um facilitador. Sim, essa é a ideia. E tem um tempo assim, tipo, eu fiz 1 ano, já posso dizer que estou formado? Não. Então, nossos cursos são semestrais, né? Todo semestre você ganha um certificado diferente, ele é um curso livre, é um curso de montagem. Então, eu tenho alunos lá que ficam 6 meses, fazem uma montagem, pegam o certificado e vai embora, e eu tenho alunos lá que já estão desde 2021, já fizeram 6, 7. Então, assim, claro, quem quer tirar o DRT, por exemplo, pode usar as horas. O nosso curso não é profissionalizante, ele não dá o DRT na prática. Né? Tem o curso de 3, 4 anos profissionalizante, você sai de lá já com DRT. Como você sai da faculdade com diploma. Sim. Lá você pode usar as horas para somar, porque o DRT você pode tirar ou pelo curso ou por horas de trabalho. Sim. Então você vai juntando certificados com outros trabalhos e também consegue tirar dessa outra forma. Então a gente acaba tendo um pouco essa função também de buscar as pessoas em exercício. Às vezes a pessoa faz um semestre, para um e volta no outro, ou ela fica 3 direto, ou ela... A gente busca realmente essas conexões, assim, entre os alunos. E o teatro, ele é bom pra tudo, né, gente? Porque faz a gente pensar, o corpo também, né? Eu fiz uma aula de teatro na minha vida. Tem que voltar a fazer. Uma aula de teatro, mas eu lembro que eu me senti muito diferente, porque o professor, ele era muito interessante, né? Então ele mexia com você o tempo inteiro, e não é só a questão do interpretar, tem muito corpo, o jeito, como você se posiciona, né? Então você sai assim, acho que meio que livre, né? Acho que essa sensação que dá pra gente, né? Eu particularmente sou prova viva disso, né? Porque assim, o quanto que tem me acrescentado, né? É um aprendizado muito grande. Não, com certeza. E eu falo que o teatro, ele te ajuda, acima de tudo, não só você... Essa parte de expressão, de comunicação, sim, mas eu acho que o teatro te ajuda a você ser um ser humano melhor. Porque eu acho que quando você faz teatro, você é, entre aspas, obrigado a se colocar no lugar do outro, que você vai ter que interpretar um personagem que não é você. Então, quando você começa a enxergar o mundo com menos preconceito, com mais... Quando você tem que entender uma outra pessoa e construir uma camada de outra pessoa, você começa a criar motivação nela. Então, até quando você interpreta um vilão que comete um monte de atrocidade injustificável, enquanto você é ator, você precisa justificar internamente o porquê que aquele personagem tá fazendo isso. Então, fazer teatro te ajuda a ser mais empático com relação às coisas e com relação ao outro. Por mais que você não concorde, você fala assim, não, mesmo assim eu nunca faria isso, não sei o que, mas você consegue começar a buscar lógica no entendimento das ações de cada pessoa. Então, isso te ajuda a ter um grau de compreensão do humano muito maior. Legal, muito bom isso. Ô, Lucas, voltando aqui um pouquinho, em relação a escrever, né? Eu até coloquei aqui na minha pauta, como que foi o seu primeiro texto, assim, a experiência? Você falou, eu escrevi um texto, sabe, assim, saiu uma peça, a sua inspiração... O primeiro texto texto era horroroso, né? Gente, juro, se você lê hoje, eu falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas assim, eu entendo que tudo é parte da... Sim. Eu lembro que assim, quando eu era adolescente, eu queria... Aquela peça eu escrevi porque eu queria fazer um personagem muito legal. Então era um menino cheio de problemas, e era uma cena com a violência, com o ar, e tudo assim, nada tinha justificativa, era só porque o Lucas, 16 anos na escola, queria fazer um personagem, muito assim. Então, acho que tem um lugar aí de, nossa, é legal, vamos escrever, construir uma história e tal. Só que ao longo do tempo, na prática, você vai entendendo que o que é mais importante num texto é a história que você quer contar, sobre o que você quer falar. Então até no FIC que vocês fizeram lá no festival, que ano passado o pessoal fez na Epílogo, o que eu falo pra eles é que o mais importante na hora da escrita é o porquê você tá contando aquela história. Toda história, todo texto tem que ter uma motivação para ser escrito. Algo ele tem que trazer para as pessoas. Nem que seja, não, quero só que as pessoas se divirtam falando do cotidiano delas. Mas tem que ter um porquê ser dito. Tem algo que você quer discutir. Então todo texto que você vai escrever tem que partir de sobre o que eu quero falar. O que eu quero discutir. Então, por exemplo, eu escrevi um texto, o último texto que eu escrevi, não vou nem contar o Peter Pan porque é uma adaptação, mas o último texto inédito, que é o 7º Milagre, que é o texto que eu escrevi para fazer com ela, que a gente deve estrear no 2º semestre. O que eu queria ali discutir é a questão da religiosidade, da fé, de como as pessoas sempre buscam um messias, buscam uma resposta em alguém, uma resposta superior para os problemas que a gente tem no plano real. Então eu nasci com esse problema, eu entendi esse problema, eu falei, eu quero discutir esse problema. E a partir daí você fala assim, são 2 personagens, e você defende, esse personagem é aqui, esse personagem... E aí naturalmente as coisas vão se estruturando
pra você poder contar uma história. Claro, quanto mais personagem, maior essa teia de coisas que você tem que fazer. Mas chega uma hora que acaba sendo mais natural as construções, porque você vai aprendendo a fazer. Não tem jeito. Então, vocês agora no podcast 30 vão estar muito melhores que no podcast 1. Sim. Então não tem jeito, é exercício. Por isso que eu sempre falo, eu sempre gosto de escrever 3 textos por ano. Eu sempre gosto de fazer 3, 4 espetáculos. Porque eu acho que se você fica 1, 2 anos parado, atrofia, a musculatura atrofia. Então é sempre estar em atividade. Eu sempre bato nessa tecla. Artista tem que estar em atividade. 1 ano que você fica parado é igual músculo. Ele volta, aí você tem que malhar tudo de novo pra poder voltar. Sim. E a Giovana, você escreve, Gê? Então, já escrevi, assim, principalmente na época do curso, mas faz um tempo que eu não escrevo. Até porque, que nem eu disse, eu voltei realmente à ativa agora, assim, totalmente focada, 100% focada. Mas por enquanto tô mais na área de atuação mesmo. Não, eu quero ver essas coisas que você escreveu, que ela me mostra. Ela acha que eu fico botando pressão. Não, ele pede até hoje pra ver a primeira peça que ele assistiu minha, ele pede até hoje, me manda o vídeo que eu quero ver de novo, sua peça, não sei o quê. E eu fico, não, porque eu tenho um problema sério que eu não consigo muito me assistir. Eu fico envergonhada. Eu não tenho vergonha nenhuma de subir num palco, de fazer. Só que assim, me assistir é um negócio que... eu não... Mas sabia que a grande maioria das pessoas tem esse problema, tá? Não gosta de escutar a voz, assim. Eu tive que treinar também pra escutar minha voz nos stories quando eu comecei a gravar. E eu canto desde pequena também, né? Porque eu cantava, tinha coral. Mas mesmo assim, no microfone também, quando a gente ia pra show, olhava, escutava a voz e falei, gente, mas essa voz não é minha, não. Estranho, né? E eu acho que isso da gente ser um pouco perfeccionista... Demais. Coisas que as outras pessoas não enxergam, não veem. A gente, meu Deus, mas aqui eu podia ter feito de outro jeito. Aqui eu errei essa nota, aqui eu fiz... Então a gente fica procurando aquelas coisas e no fim as pessoas que assistiram falaram, não, tá maravilhoso, tá muito legal. É isso mesmo. É engraçado que você falou, eu também tenho esse defeito, é uma coisa que eu tô trabalhando com a Ana, é justamente isso, o fato de eu me assistir. Né? Mesmo aqui no podcast e tal, eu tenho uma certa dificuldade depois de ir lá e assistir, sabe assim, não sei, eu tenho uma resistência em relação a me assistir. Não, esses dias saiu um comercial que eu fiz na TV e até agora eu não assisti, eu assisti só por o que saiu no Instagram da marca e os meus pais ficaram assistindo várias vezes e filmaram. Comercial na TV? O comercial na TV. Qual comercial? E daí eu falei, é da Dunlop, é uma marca de pneus que saiu agora, que é com o Heriberto Leão. Eu não consegui ainda parar e assistir na TV. E eu acho que se eu assistir na TV, eu vou ficar procurando defeito, assim, em mim, sabe? Eu vou ficar, não, eu devia ter feito de tal jeito. Exatamente por esse perfeccionismo que eu tenho e sempre tive. E esse foi um dos motivos da minha demora de realmente embarcar na jornada da atuação porque eu nunca achava que eu estava preparada o suficiente. Eu sempre achava, não, tem que melhorar isso, Não dá. Se eu fizer isso, as pessoas vão achar que eu não sou profissional o suficiente. Então, assim, chegou um ponto que eu falei, tá. A gente sempre acha que a gente tem que estar mais preparado do que a gente tá. Só que chegou num ponto que eu falei assim, se eu não for agora... eu não vou mais. Então, eu vou tentar com a bagagem que eu tenho, com o estudo que eu tenho, com a experiência que eu tenho, e vou tentar desse jeito e ver se dá certo. Se não, pelo menos eu vou aprender no que eu tenho que melhorar pra dar certo. E no fim, foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu acho que a gente nunca sente que a gente tá 100% preparado pra uma coisa. Sim. Então, simplesmente a gente tem que criar dentro da gente essa coragem de ser, entre aspas, cara de pau. De realmente falar assim, e começar. Exato. A Boca Rosa esses dias postou um vídeo muito interessante. Eu gostei bastante que ela falou exatamente isso que você tá dizendo. A gente fica com 50 ideias na cabeça. Você deve ter milhões de texto, né? Que escreve. E aí você fica ali com a ideia. E você vai deixando e você deixa passar. E aí você não faz. Porque você fala assim, não, peraí, mas não tá pronto. Quando tiver pronto, eu faço. Mas como que vai ficar pronto a tua ideia, o teu projeto, né? Se você não começar. Exatamente. E aí ela fala exatamente isso. Tem que começar. Não interessa que tá ruim, não interessa que você não tá se achando a melhor pessoa, que o vídeo não tá melhor, que você não tem o melhor celular. Mas começa, né? Se você estivesse parado ali lá atrás, sem continuar, tem que fazer. Tem que fazer. Começar, mas... senão as pessoas te esquecem, tem essa também. Não, as pessoas te esquecem, verdade.
Entendeu? Você tem que estar o tempo inteiro aparecendo, no bom sentido. E na sabe? nossa área é essencial isso, você tem que estar sempre ativa. É uma das coisas que eu acho muito interessante do curso da Companhia Epílogo, é que é uma oportunidade também de você estar sempre ativo, você estar sempre sendo visto. E é um teatro muito grande, é um teatro muito legal, que tem uma estrutura muito legal, que é muito difícil para nós atores, a gente conseguir entrar nesse tipo de teatro, ter essa estrutura para montar os nossos projetos. Então, assim, além de tudo, é uma oportunidade de você estar sendo visto como ator, mas não só isso, você estar sendo visto num grande teatro. Então, eu penso que tanto para quem não quer seguir na área, mas principalmente para quem quer seguir na área, é uma ideia, assim, interessante, um projeto muito interessante você poder participar. Você fez, fora esse comercial, outros comerciais também? Fiz já alguns comerciais. Teatro? Teatro também. Novela ainda não? Novela ainda não. Não. Lucas, agora no final de fevereiro, né, temos peças novas. Vamos falar um pouquinho dessa peça aí. É porque assim, a gente brinca aqui que quando chega novembro, dezembro do ano, a gente começa a estruturar a agenda do próximo. A gente já tem aí 2 estreias 100% fechadas, tem uma pra março aí que é um retorno que a gente tá vendo, talvez essa é uma coisa correria assim pra fazer, mas o que a gente tem agora já certo, com certeza, é que vai ter o Estranho Atrás da Porta, que é um espetáculo que eu estreiei há 10 anos atrás, em 2014, que é uma peça que eu escrevi pra fazer com o Diego Martins, que tava agora que fazia o Kevinho na novela das 9, que a gente fazia como 2 irmãos. A gente fez essa peça por 8 anos, desde 2014 até acho que 2021 a gente chegou a fazer online essa peça. Caramba, temporada longa, hein? Não, e eu conheço o Diego. Claro, a gente foi parando várias vezes a peça, ia voltando, mas assim, eu conheço o Diego lá de Osasco. Ele é de Osasco, ele começou a ver ele fazendo teatro de escola, e eu falei, nossa, esse menino é bom. E aí eu chamei ele pra fazer Hamlet, fazer uma pontinha, brilhava horrores na peça. Aí depois ele foi fazer o Estranho. O primeiro prêmio de ator da vida do Diego foi fazendo essa peça, que foi o Estranho Atrás da Porta, que ele ganhou o Festival de Carapicuíba na época. E aí a gente foi fazendo a peça, e agora ele tá estouradíssimo, né, viu? Acho que é o menino mais famoso do Brasil, o Diego, hoje. E aí eu quis voltar ao espetáculo, eu falei, ele, não, amigo, eu vou ficar no Rio, terminei a novela, vou fazer um musical agora, não sei o quê. E eu queria muito voltar com a peça. Aí eu decidi voltar com o meu irmão, na vida real, que vai fazer meu irmão na peça, que é o Matheus. Então, eu brinco que meus pais estão muito felizes. Débora e o Ronaldo estão em festa. A gente vai fazer 4 prestações só na SP Escola de Teatro, lá na Roosevelt. São só 60 lugares, assim. Já tem, acho que metade já vendeu, inclusive. Olha que legal. E vai ser dia 16, 17, 23 e 24 de fevereiro. Sexta e sábado, às 8h30, lá na SP, na Roosevelt. Vende só online, tô muito animado. A Gi tá fazendo assistência de direção pra mim agora nessa peça. Principalmente que como é uma peça que eu dirijo e eu tô no elenco, eu não saio de cena. Sim. Eu preciso de alguém do lado de fora pra falar, pra me ver e falar o que tá acontecendo. Mas a gente tá bem tranquilo, né? Eu e meu irmão, a gente já tem uma conexão natural, né? É a primeira vez que você atua junto com ele? No Hamlet eu fiz com meu irmão. Eu fiz a antologia familiar, eu fiz 2 peças com meu irmão, mas assim... agora é o maior contato que a gente vai ter, porque é uma peça de 2 atores, 1h10 só os 2, né? Caramba. Então, agora é a primeira vez que eu posso falar, agora eu atuei com o meu irmão. As outras vezes foram coisas menores, assim, as peças eram grandes, mas a nossa relação em cena era menor. E em abril, dia 6 de abril, estreia a grande produção nossa do primeiro semestre, que é uma adaptação minha de Peter Pan, que é o Peter Pan Crescer é Preciso, que é uma adaptação minha de Peter Pan. Eu mudei completamente a história, então tem personagens novos, tem uma estrutura nova, é uma peça com músicas ao vivo, a Gi vai fazer o Andy na peça. Mas é um musical? Eu não gosto de falar que é um musical, ela é um musicado. É um musicado, porque ela tem 4 a 5 canções que os atores cantam, mas não tem uma estrutura de musical. Então ela é uma peça musical, ela não é um musical, né? Mas, então a gente tá fazendo um processo de audições agora, tiveram quase 500 inscritos pra fazer a peça, então... Caramba. Olha, tá uma loucura, assim. Sucesso total. Então ele se inscreveu, mas ele escreveu, aí a gente passou ele pra segunda fase, aí ele mandou o vídeo. Mas pelo amor de Deus, amigo. Aí não tem como. Mas as audições já encerraram, né? A gente vai agora, não sei quando que a gente vai pro ar, mas depois de amanhã,
a gente vai fazer a fase final, que de 500 foram 66 para final, para 11 vagas. Que é presencial, né? Que vai ser que agora vai ser a presencial, no teatro. São 13 atores no elenco, né? Aí 2 a Giovana vai fazer a Wendy e o João Pedro Delfino, que fazia as aventuras de Poliana, a Poliana Moça, que fazia o Pinóquio, vai fazer o João, o irmão dela. Agora todos os outros vão vir das audições, mas tem uma galera bem boa. Então vamos ver, se bobear quando sair o nosso podcast aqui, o elenco já tá... anunciado. Já tá lá, peterpan.crescer, o Instagram. Vamos ver se já lançou os atores. Já tem o Instagram? O Instagram já tem. Inclusive, eu tava fazendo reunião agora com o designer, agora pra gente formar a logo oficial, tudo. A gente tá... Que estreia 6 de abril lá no Teatro das Artes, Shopping Eldorado, sábado e domingo. Que legal. Ô, Giovana, será que a gente consegue... Já tô seguindo. Tá surgindo uma diretora aí? Conta um pouquinho pra gente. Porque você tá fazendo assistência de direção aí, né? Será Isso. Que nem eu falo, como eu só tinha tido a experiência de dirigir enquanto eu fazia o curso, né, profissionalizante, essa tá sendo a minha primeira experiência realmente profissional, né? E tá sendo muito legal, até porque... eu falo que, além de eu admirá-lo como ator, como dramaturgo, eu também admiro como diretor. É a forma dele de dirigir, a forma dele de conduzir os atores, de conduzir os profissionais. Então, assim, claro, eu aprendo fazendo, porque na nossa área a gente tem muito que fazer isso, né? Aprender fazendo. Então, essa é uma oportunidade também de continuar aprendendo e fazendo, né? E eu tenho um dos melhores comigo. Que nada, pelo amor de Deus. Sou um pouco suspeita pra falar, mas eu tenho um dos melhores comigo. O lado bom disso é porque a gente tem um ritmo muito parecido, a gente vai dormir muito tarde, a gente trabalha muito, rende muito de madrugada, né? Uhum. Legal. E o fato da gente morar junto ajuda muito a gente nisso, porque a gente consegue namorar e trabalhar meio que ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente tá falando de um assunto, aí do nada a gente muda de assunto, aí a gente tá assistindo um filme, a gente fala, nossa, mas isso aqui dá pra gente usar ali, né, não sei o quê. E funciona, essa estrutura funciona, né, de trabalho. Então, eu me sinto um pouco, não é responsável a palavra, mas por eu ter essa entrada muito maior aqui em São Paulo, eu me sinto um pouco responsável por ajudar ela a conseguir o lugar dela também. Então eu vou... esbarrando e arrombando umas portinhas pra ajudar ela a crescer junto, porque ela merece, ela é merecedora do que ela tem, entendeu? Então, essa parceria, né, trabalho e pessoal, romance, funciona bem. Essa dobradinha. Funciona maravilhosamente bem. Se eles te der uma bronca, porque você... Não, fica brava, eu fecho a cara. Não, mas a gente tem... dormi no sofá hoje. Não. Essa ainda não. Mas até quando a gente começou a namorar, a gente tava num processo de trabalho, né? Porque eu voltei a trabalhar em São Paulo com Os Donos do Mundo, que foi a peça que ele apresentou no Teatro Itália no passado. E quando eu passei na audição, quando eu comecei o processo, a gente ainda não estava namorando. Então... foi durante os ensaios que a gente começou a namorar, e daí começou a mudar essa estrutura de peraí, ele é o meu diretor, mas ele também é meu namorado, então era mas muito engraçado. Ela fica brava. Você fica brava. Se eu dou uma chamada dela no ensaio, ela chega em casa... Aí eu falo, não, é porque assim, tudo que eu tenho de diretor, de não sei o que, em casa... Eu como na mão dessa mulher, é um negócio inacreditável. Mas tem que ser assim, né? O homem tem que comer na mão da mulher mesmo, tá tudo certo. Tem mas assim, mesmo. mas em casa, com ela, eu me desmancho. Então ela fica brava, eu falo, aí eu fico, mas amor, ali. Não era seu namorado. Mas é tudo bem, bem saudável, é de brincadeira, a gente se diverte muito. Mas a gente falando nesse ponto sobre mulher, né, comer na mão do homem, uma pergunta pra você. Você é jovem, linda, e a gente tá num momento onde todo mundo presta atenção, que é o BBB, não tem como. Sim. E eu queria saber de você, como que é a tua relação, o que você espera com a tua profissão, porque o ator, ele também é uma forma muito forte de você... tentar, né? Eu vou dizer tentar porque a gente ainda não conseguiu, né? No geral, nós não conseguimos mudar a posição de muitas coisas que acontecem, principalmente quando se trata da mulher. Então, a gente teve vários assuntos polêmicos recentemente no BBB, por conta da Yasmin, né? Por conta dos comentários até da Thaís agora,
que saiu o rapaz domingo e ela imitou. Então, eu queria saber de você, o que você sente, qual que é essa pressão como mulher, qual que é a tua responsabilidade, o que você enxerga de realmente te manifestar através da tua arte, a liberdade e esse compromisso que todas nós mulheres, né, temos que ter, umas com as outras principalmente, e mostrar que a gente veio também aqui que a gente merece esse espaço, como o Lucas falou, né? Que a gente merece estar trabalhando, independentemente da área, né? E mesmo sendo bonita, porque parece que é um problema a gente ser bonita, a mulher ser bonita é um problema, porque você não pode mostrar a beleza, porque você não pode mostrar que é profissional, né? Se você é bonita, você não é uma profissional. Tem essa coisa meio doida, né? E recentemente, por conta da Paola, que para mim é uma das maiores atrizes do Brasil. E a forma que ela tem sido tratada pelo fato da mudança que ela quis para a vida dela. Então, eu queria ouvir de você, porque você tá bem no meio, né? Então, vai sofrer muito essa pressão. Essa questão, assim, que você falou até do caso da Paola, as pessoas falam, não, mas hoje em dia não tem mais isso de cobrança com peso, de cobrança com beleza. Mentira, ainda tem. Todos nós sabemos disso. Claro, melhorou um pouco, mas continua a mesma coisa. Então, existe muito dessa cobrança da mulher, principalmente da mulher que está em ativa, da mulher que está na televisão, da mulher que está em cima dos palcos. Essa cobrança da gente sempre estar no nosso melhor físico, no nosso melhor rosto. Enfim, eu já tive a oportunidade em alguns trabalhos no teatro, ter falado realmente dessas questões. Teve uma personagem que eu fiz, que ela era uma atriz, que ela era frustrada, porque ela nunca tinha conseguido grandes trabalhos, e ela acreditava muito que um dos problemas disso seria realmente a aparência dela. Então, inclusive, era uma peça que eu fazia usando uma cinta cirúrgica de lipoaspiração. Eu fazia algumas coisas na cara como se ela tivesse feito muitos procedimentos. E ela já estava numa medicação muito pesada, porque realmente ela não se sentia suficiente sendo quem ela era. E até em uma das peças do Lucas, nos Donos do Mundo, a minha personagem também, ela vivia um relacionamento abusivo e era sobre essa recuperação dela pra ela se sentir de volta inteira, uma mulher inteira. Então, assim, eu já tive algumas oportunidades de trabalhar isso no palco. Inclusive, enquanto eu fazia o curso, em alguns textos que eu escrevi, eu falava muito disso, né, do empoderamento da mulher. Então, assim, eu acho que tanto quanto na TV, quanto no palco, eu acho que nós temos essa responsabilidade, em qualquer mídia que a gente esteja, de mostrar o empoderamento da mulher que tá lá em cima, né? Que tá em cima do palco. Então, sempre mostrar, assim, que a gente não precisa ser perfeita o tempo todo. E isso é um trabalho que a gente faz dentro da nossa cabeça. Que foi até o que eu tava falando com vocês. De eu ficar me assistindo, ou assistindo os vídeos de peça, e eu ficar sempre procurando o que tá errado. E isso é uma coisa muito nossa, exatamente da nossa sociedade. Que a mulher é sempre muito cobrada. É cobrada em dobro do que muitas coisas os homens não estão nem aí. Verdade. Por exemplo, todo mundo tava falando da Paola, porque a Paola tá não sei o quê, porque a Paola não tá se cuidando, porque a Paola... Ninguém tem essa cobrança, por exemplo, com os atores que estão no mesmo patamar de fama que ela. Então, eu achei muito legal a postura dela, dela ter vindo e mostrado e falado, não, eu sou assim mesmo, eu sou assim porque eu gosto de tomar cerveja, eu gosto de comer meu churrasco, e é isso. E ela continuou mostrando o quanto ela é linda, maravilhosa, inclusive agora saiu o vídeo dela no carnaval, maravilhosa, sambando horrores. Então, assim, eu acho que é muito importante as mulheres que têm essa visibilidade, por exemplo, como ela, de mostrar exatamente isso. Olha, eu sou assim, não interessa as críticas que vocês façam a mim, eu continuarei sendo assim, eu sou muito amada, eu sou admirada na minha profissão, então vocês podem tentar me derrubar com comentários, com frustrações pessoais das próprias pessoas, mas vocês não vão conseguir me derrubar. Então eu acho isso muito importante para todas nós, em todas as áreas, que a gente... É muito difícil porque a sociedade fez a gente ser muito insegura. Então, eu acho que é um dia a dia, é um processo que cada dia a gente acorda e vai se aceitando mais. Mas eu acho muito importante, principalmente as mulheres que estão com essa visibilidade, dar essa oportunidade e mostrar esse empoderamento. Legal, fica o recado aí, viu, gente? Porque, assim, e em todas as idades, todas né? As idades. Não só no caso da Gi, que é super jovem, linda, como eu disse, mas as mulheres também maduras
que na realidade a Paola pra mim também ela é jovem, né? É. Mas considerada aí a mulher madura, a gente sofre sim essa pressão estética constantemente, né? Então é importante a gente entender e realmente se ajudar. Eu acho que também falta isso da mulher, né? A gente cobra um pouco isso do homem, mas eu acho que falta da mulher também trazer realmente esse apoio e entender que as pessoas elas são diferentes. Então quem quer ficar magra, que fique magra, quem não quer parar de comer o churrasco, tomar cerveja, tá tudo bem também. Eu acho que a gente tem que ser bonita em todas as formas, de todos os jeitos. O importante acho que é ser quem a gente é, né? E se apoiar, né? E se apoiar, exatamente. E é isso, galera. Estamos chegando aqui mais um final do nosso episódio de hoje. Sim. Lucas, quer deixar suas redes sociais pra galera? Gente, vambora, vamos seguir, sigam Lucas Pape, @LucasPape no Instagram, Lucas com 2 Cs, PAPP, lá a gente conversa com mais calma. Na verdade, eu acho que é a única rede que eu realmente uso agora. E o Instagram da companhia também, que é @CiaEpílogo. Também acho que tem muita coisa legal, pra quem quiser fazer teatro, vai ser um grande prazer. E acho que todas as peças, as coisas estão todas lá no meu, é só acompanhar por lá que tá tudo certo. Eu vou fazer teatro, vou lá. Bora, Isso venha, mesmo, vamos vai lá. fazer, Venha. exatamente. Gi, quer deixar suas redes sociais? Então, vou deixar meu Instagram, Giovanna Stinglin, @Giovanna Stinglin, Giovanna com N só, e Stinglin é STINGLN. É só colocar Giovanna STIN, vocês vão achar o meu Instagram. Mas eu acho que é isso, acho que eu tô mais ativa, né, o Instagram. Então é isso. Mas ela tem umas coisinhas no TikTok também, eu sei. Era isso que eu ia falar, TikTok, né? Tem o TikTok. O meu arroba do TikTok, por eu não usar muito, é diferente do Instagram, mas é Stinglin Gio, que é o mesmo sobrenome, só muda. Só que ela dá umas bobadas, dá umas viralizadinhas no TikTok. é. É que eu não tenho paciência pra TikTok, eu sou velho pra TikTok. Também. Ela gosta mais. Eu não tenho muita frequência, mas eu... A companhia tá no TikTok? Não, Você não só tá. Instagram. Deveria. Deveria. Acho que a gente Deveria, tem tá que criar vendo? um TikTok Aí, pra... tá Olha aí, ó, Companhia. já pega a dica. Joga no TikTok também. Exatamente. Lucas, Gi, muito obrigado. Foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, mesmo. gente. Prazer, tamo junto. Só chamar. Obrigada, toda Obrigada sorte a pra vocês. vocês, tá? Obrigada. E vai fazer sucesso. teatro e vai assistir nossas peças. Com Pronto. certeza. Isso mesmo, a gente tá Fechado. esperando vocês. Com certeza. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, até a próxima.